Oficialmente a todos, boa noite. Quem entrou depois, boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live. E quando eu pensei nesse tema de hoje, primeiro porque a gente está começando um mês que é muito importante para a saúde mental, que é um mês em prol da vida, que é o Setembro Amarelo, e porque me interessa muito, atualmente, pessoalmente e como psicóloga, entender o que faz alguém achar que a vida vale a pena, né? O que faz as pessoas pensarem que a experiência da existência é uma experiência feliz? Quando nós pensamos em seres humanos, né, existem várias áreas que se interessam pelo tema felicidade, né? O tema felicidade ele é abordado desde a psicologia até as neurociências, passando pelas filosofias, sociologia, por exemplo, passando pelas tradições milenares espirituais até propostas espirituais mais contemporâneas. Então, todas as áreas que se interessam pelo humano, em algum momento, elas se debruçam sobre essa pergunta, né? O que é felicidade? E o que nos faz feliz, de verdade? Felicidade autêntica ou felicidade duradoura, né? De longo prazo. Porque existe uma diferença entre felicidade e alegria, né? Isso a psicologia já sabe, mas eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo também conhecem essa diferença. A alegria tem muito mais a ver com o momento presente e tem a ver com um fator específico, um acontecimento específico. Porém, ela não é duradoura, ela não permanece no tempo. Se você tem uma alegria porque você comprou um carro, uma casa, porque você alcançou aquele objetivo profissional que você tinha, porque você se casou, ou porque você conseguiu um objetivo de morar no lugar que você gostaria. Qualquer dessas situações, conseguir fazer uma experiência de uma viagem que era a viagem dos meus sonhos. Todas essas situações que nós almejamos, de coisas que nós almejamos fazer ou ter, são situações que nos trazem sim uma alegria, um sentimento de alegria. Porém, esse sentimento ele é temporário, ele é momentâneo. Isso acontece porque ele está baseado em questões externas e que facilmente a gente começa a se acostumar com aquela nova condição. Então, a partir do momento que a gente adquire uma nova condição, a gente se acostuma com ela e passa a almejar outras coisas. E por isso que a alegria, a felicidade vinda de fatores externos, ela não é perene, ela não sobrevive no tempo. Condicionar a nossa felicidade a questões como eu vou ser feliz quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando eu comprar um carro, quando eu comprar a casa dos meus sonhos, quando eu fizer a viagem tal, quando eu tiver tantos milhões de patrimônio, só vai fazer com que nós, ao chegarmos nesse objetivo, se chegarmos, nós possamos transferir o que é felicidade para um outro lugar, porque vai nos fazer desejar outras coisas. Então, felicidade é algo que não pode ser condicionado a elementos externos, né? A fatores externos. E aí, todas essas áreas que eu citei no começo para vocês, né? Das filosofias a neurociências, passando pela psicologia, antropologia, as tradições espirituais, milenares ou contemporâneas, se perguntam, então, o que traz felicidade de verdade? Entendendo felicidade não como um estado de alegria permanente, mas um estado de contentamento, né? Um sentimento de que vale a pena viver, de que a vida vale a pena, né? O que nos leva para esse sentimento? Hoje eu vou começar a nossa conversa falando de uma abordagem, que é uma abordagem recente dentro da psicologia, que é a psicologia positiva, né? Uma área ainda considerada muito recente, e que basicamente se dedica a essa pergunta, a entender o que faz a vida valer a pena, o que nos traz felicidade e bem-estar subjetivos. Porque a gente pode pensar
Felicidade é uma coisa para mim, não é outra para você, para cada um de nós que estamos compartilhando essa live. Podem ter conceitos de felicidade diferentes. Então, a psicologia positiva se dedica um pouco a estudar esse bem-estar subjetivo, né, que nós vamos chamar de felicidade. Dentro dessa área, existem alguns modelos, né, e o modelo que eu vou começar a nossa conversa falando é um modelo proposto pelo Seligman, que é o considerado o pai, né, da psicologia positiva. E já é um modelo ampliado dele, ele começa com um modelo de 3 elementos e ele, depois de 10 anos de pesquisa e de estudo, ele amplia esse modelo para 5 elementos. E são sobre eles que a gente vai falar um pouquinho nesse início de live. E, curiosamente, esses elementos, eles são elementos que apareceram nas respostas que as pessoas me deram no meu post de hoje, porque eu fiz essa pergunta: o que te faz feliz? Inclusive, respondam ela para mim aí nos comentários. O que te faz feliz? Eu fiz essa pergunta hoje no post lá no feed. E até onde eu consegui ler as respostas, né? Até algumas horas atrás, porque essas últimas horas finais eu estava fazendo atendimento, então não consegui voltar para ver mais respostas, mas até a hora do dia que eu consegui ler as respostas, todas elas se encaixavam em algum desses 5 elementos que são propostos como direcionamentos, digamos assim, da felicidade crônica, digamos assim, né, proposta pela psicologia positiva. Esse modelo, ele é resumido pela sigla PERMA, que é uma sigla que deriva de palavras do inglês para 5 coisas, e a gente vai falar de cada uma delas. Primeiro, emoções positivas. Quando a psicologia positiva fala de emoções, e aí eles falam de emoções positivas e emoções negativas, vocês podem dizer para mim: mas Ediane, em outras lives eu já tive falar que emoção não é positiva nem negativa, que toda emoção tem função. E sim, eu continuo afirmando a mesma coisa. Todas as emoções têm função. A gente não está falando, quando a gente fala desse construto teórico, de positivo ou negativo do ponto de vista moral, digamos assim, né? Não é que é feio sentir raiva ou medo e é legal só sentir alegria, gratidão e contentamento. Não é desse lugar, né? Quando a psicologia positiva fala que o primeiro elemento que está relacionado à felicidade é a promoção de emoções positivas, tem muito a ver com a valência dessas emoções, ou seja, com o contexto, com que tipo de experiência, inclusive física, essas emoções nos proporcionam. Então a gente já sabe que determinadas emoções e sentimentos modificam os nossos níveis, por exemplo, de endorfina, serotonina, dopamina, ocitocina, que são substâncias liberadas pelo nosso cérebro, são neurotransmissores, que estão envolvidos na sensação de bem-estar e na sensação de felicidade. Quando você promove intencionalmente situações que te levam para um estado de bem-estar, existe uma alteração aí, né, fisiológica, inclusive, que é multiplicadora. As emoções positivas, elas são multiplicadoras. Quanto mais a gente vivencia essas experiências, mais facilmente nós vamos acessá-las também. Então, ampliar as emoções, as experiências que nos levam para emoções positivas é o primeiro elemento proposto. Mas aí tem uma coisa importante. Ampliar as emoções, aumentar a proporção de emoções positivas em relação às emoções negativas, que ao contrário, também vão fazer toda uma alteração, que vai nos levar para um estado de estresse ou de atenção, não significa que a gente tem que bloquear as emoções negativas, porque elas têm realmente função. Tem situações da minha vida que eu vou precisar que o sistema que é acionado em mim a partir do medo ou da raiva seja acionado, para que eu não coloque a minha vida em risco ou para que eu não permita que os meus limites sejam ultrapassados. Então, são emoções que comunicam disso, né? São emoções que comunicam que ou a minha existência está ameaçada ou um limite meu foi ultrapassado. Então, esse sistema de alerta, ele precisa ser acionado. O que nós precisamos fazer quando a gente fala dessas emoções
é conseguir desligar esse sistema depois que a ameaça ou que o limite que foi ultrapassado já foi resolvido. É encontrar uma forma funcional de colocar essa emoção para fora, porque a emoção vem da palavra emovere, né? Que é mover para fora, ou seja, a gente precisa fazer alguma coisa com elas. Quando a gente não faz alguma coisa com elas, elas são internalizadas e aí várias coisas podem acontecer, inclusive sintomas, né, físicos. Então, quando a gente encontra canais para a saída dessa raiva ou desse medo, dessas emoções que não são negativas e consegue resolvê-las ali naquele momento, a gente desliga esse sistema que foi acionado e aquela emoção cumpre a função dela. O que a gente não pode é estar viciado nesse sistema. O tempo inteiro, tudo que acontece na nossa vida está acionando esse sistema e isso nos leva para uma sensação menor de bem-estar e de felicidade. Então a primeira proposta, o ponto 1, o P, lá da sigla PERMA, que vem de Positive Emotion, significa que nós temos que ter na balança, pensem que emoções positivas e emoções negativas estão em uma balança. Que a gente tem que ter, para emoções positivas, a balança sempre pendendo para mais. Não adianta a gente ter ela em equilíbrio. Não é 1 para 1. 1 para 1, para essa abordagem, a gente está quase num estadozinho de depressão suave. Então, a balança ela tem que estar pendendo para as emoções positivas, mas as emoções consideradas negativas também vão existir e vão cumprir a função delas quando necessário. Não significa eliminá-las também. Daqui a pouquinho eu vou falar de coisas que aumentam essas vivências, tá? Eu vi que alguém aí passou já o comentário, eu perdi, infelizmente, mas alguém comentou elogiar as amigas, alguma coisa assim, né? Aumenta as emoções positivas, eu não sei se era isso. Não sei, você comenta de novo que eu vou tentar ler. Mas aí a gente vai para um segundo ponto, né? O engajamento, segunda letrinha da nossa sigla, que significa vivenciar a experiência do flow, do que a psicologia positiva chamou experiência de fluxo, ou engajamento. O engajamento é a vivência daquela atividade que ela é muito prazerosa pra gente, mas que ela tem um nível de desafio ótimo. Ele não é nem acima da nossa capacidade, nem ele é abaixo da nossa capacidade. Deixa eu ver aqui, elogiar, estar entre amigos, caminhar, legal. Coisas que te faz feliz, né? Então, o estado de flow, o estado de fluxo, é aquele momento em que a gente, ao realizar uma tarefa, a gente entra num estado onde mente e corpo estão em uma completa harmonia. Embora a gente sabe já que essa divisão mente e corpo ela não existe lá muito, né? Na ciência moderna a gente já sabe disso. Mas às vezes essas instâncias elas entram um pouquinho em conflito. E aí a gente tem uma harmonia entre mente e corpo completa, que faz com que na realização daquela tarefa nós percamos a noção da hora. Nós sintamos um enorme prazer em realizar aquilo. Nós tenhamos a sensação de que nós estamos integrados com algo que é maior do que a gente e que tem uma motivação intrínseca na realização da tarefa em si. Né? Não é porque eu estou fazendo aquilo porque eu vou ganhar alguma coisa. Eu estou fazendo porque o fazer já é o objetivo final. Essa é a experiência do flow. É quando a gente se permite estar em momentos onde nós estamos totalmente no fluxo, ou seja, alinhados com a nossa essência, com o nosso propósito. Essas experiências, segundo os pesquisadores da psicologia positiva, elas podem acontecer em qualquer instância da vida. Podem acontecer na arte, no trabalho, nos relacionamentos. Elas podem atingir qualquer lugar da vida e, em geral, as pessoas citarão essas experiências como experiências que foram experiências muito felizes. Né? Se eu perguntar para vocês, se eu pedir para vocês agora, fechem os olhos por um minutinho e tentem se lembrar de momentos em que vocês estavam se sentindo completamente felizes. É muito provável que vocês rememorem situações em que vocês estavam em estado de fluxo, que vocês atingiram esse segundo elemento, que é o engajamento. Hoje a gente já sabe que atividades como meditação,
práticas de voluntariado e de gratidão, que são duas coisas muito estudadas também nessas áreas mais modernas do comportamento, aumentam o item 1 e o 2, aumentam as emoções positivas, aumentam a experiência de fluxo. São possibilidades de práticas cotidianas para a gente aplicar esse conhecimento, digamos, teórico na nossa vida prática. Mas os pesquisadores também, não me perder da hora, os pesquisadores também descobriram que o engajamento em uma atividade específica da sua vida somente, ele não te garante a tal da felicidade crônica, né, permanente, duradoura no tempo. E aí um dos estudos interessantes nesse sentido foi com pintores muito famosos, e um deles estudado era um pintor que entrava nesse estado de fluxo enquanto estava lá fazendo seus quadros, fazendo sua pintura, mas tinha problemas de relacionamento, tinha problemas na comunidade onde ele vivia. Então, quando ele saía dessa atividade, ele não conseguia se manter num estado de fluxo, né? Ele saía do estado de fluxo. E aí vem o terceiro ponto, porque não é só suficiente você ter engajamento em alguma atividade da sua vida, você tem que ter engajamento na sua vida como um todo. E isso se dá principalmente pelo terceiro elemento da nossa sigla, que é relacionamentos. Relacionamentos são a base da nossa qualidade de vida. A psicologia positiva diz isso, mas outras áreas também chegam à mesma conclusão. Somos seres relacionais, minha gente. É o fato de termos nos organizado em grupos que permitiu, inclusive, a sobrevivência da nossa espécie. Se não o fôssemos, a gente não tinha chegado até aqui. Então, o fato de estabelecermos conexões uns com os outros é importante desde sempre para a humanidade, para a sobrevivência da humanidade. Mas algumas áreas começaram a tentar entender um pouco melhor isso. E a psicologia positiva é uma dessas que aborda relacionamentos como um dos elementos no modelo que compõe esses caminhos de felicidade. Alguns dias atrás eu fiz um post também sobre uma pesquisa de uma outra área das ciências do comportamento, uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, e é tida como o maior estudo longitudinal do desenvolvimento humano realizado até hoje. O que significa isso? Que foi o estudo mais longo que a gente tem, pelo menos que eu tive acesso e conhecimento até hoje, sobre desenvolvimento humano. Eles acompanharam duas populações nos Estados Unidos, com diferenças, inclusive sociais e econômicas. Uma era de estudantes da Universidade de Boston e tal, e outra de um bairro, outra amostra de um bairro de periferia com vários problemas e bastante vulnerabilidade social envolvida. E eles acompanharam esse grupo por 75 anos. Imaginem o que é isso. Quase 8 décadas, aqueles estudos só nos Estados Unidos mesmo, né, que eles conseguem fazer. Até lá é um desafio, um estudo por tanto tempo, né? E esse estudo está no quarto diretor da pesquisa, atualmente. E ao longo desse tempo, eles começaram acompanhando essas pessoas na adolescência e foram seguindo. Alguns já faleceram, né? Aproximadamente, se não me engano, aproximadamente 60 dessas pessoas que iniciaram o estudo, das 700 que iniciaram, ainda estão vivos. E essas pessoas, a cada 2 anos, eles faziam uma série de avaliações, uma bateria de avaliações com esses participantes da pesquisa. Eles eram submetidos a exames clínicos, como exame de sangue, de neuroimagem. Eles coletavam informações médicas com os médicos dessas pessoas, eles faziam entrevistas com eles e com familiares, gravavam conversas dessas pessoas com suas esposas sobre as suas preocupações de vida, inventários sobre satisfação. Enfim, a cada 2 anos eles iam coletando dados sobre essas pessoas e ao longo do tempo iam vendo diferenças envolvidas no sentido de realização, no quanto essas pessoas estavam se sentindo felizes, no que as fazia felizes.
Tem um dado interessante que quando essas pessoas são mais jovens, quando eles começam a pesquisa lá muito jovens, e eles são perguntados sobre o que é felicidade, isso está muito relacionado a dinheiro, carreira, sucesso. E é completamente o resultado diferente quando essas pessoas chegam numa idade mais avançada. Essas mesmas pessoas, né? E aí, esse grupo, que é um grupo bastante heterogêneo, alguns deles viraram pessoas, saíram de uma pobreza extrema e viraram pessoas muito bem-sucedidas. Outros fizeram o caminho inverso. Alguns desenvolveram esquizofrenia, alcoolismo. Um virou presidente dos Estados Unidos. Então, teve todo tipo de trajetória envolvida nesse estudo e por isso que ele é tão significativo, não só pelo tempo, mas pela diversidade. E aí, uma das grandes perguntas que o Dr. Roberts, que é o atual diretor da pesquisa, se faz é: se você fosse investir no seu eu futuro, no seu melhor eu futuro, o que você investiria? Tempo e energia. E ele chega a uma resposta muito simples e muito direta, que o que nos faz felizes e saudáveis são os bons relacionamentos. Ele aponta esse como sendo o principal aprendizado desse estudo. Essas pessoas, à medida que elas cultivavam bons relacionamentos, elas se mantinham mais saudáveis e se mantiveram mais longevas também, viveram mais. Ele aponta alguns aprendizados importantes sobre relacionamentos nesse estudo. O primeiro deles é que pessoas com conexões sociais, sejam elas com família, amigos, com a comunidade em que vivem, elas não só são mais saudáveis e felizes, como vivem mais. Que os bons relacionamentos é que fazem a diferença e não o número de relacionamentos que a gente tem. Então não adianta eu ter 5.000 seguidores no Instagram, não adianta eu ter várias conexões superficiais, porque o que vai fazer a diferença na saúde e na minha felicidade são aquelas relações onde eu consigo me sentir que eu posso contar com o outro. Eram as relações onde as pessoas podiam contar verdadeiramente e autenticamente umas com as outras. Que aí a psicologia positiva, quando fala desse terceiro ponto dos relacionamentos, também vai comungar da mesma ideia. Que os relacionamentos que fazem diferença para a felicidade são os bons relacionamentos. Aqueles que são baseados em respeito, que são baseados em autenticidade, que a gente se sente confortável para ser quem a gente é. E aí, o terceiro ponto, né, digamos, dessa pesquisa é que esses relacionamentos, esses bons relacionamentos, que são aqueles em que as pessoas se sentiam confortáveis para ser quem elas são, não interferia só na sensação de bem-estar e felicidade, mas interferia muito na saúde física e mental e cerebral. A percepção de dor, por exemplo, quando essas pessoas estavam doentes, era menor nas pessoas que estavam investindo em bons relacionamentos do que nas outras. A memória, quando essas pessoas chegaram em idades avançadas, ela estava mais preservada naquelas pessoas que desde muito cedo se percebiam em vínculos afetivos saudáveis. Então, o que é mais importante desse estudo é que são os bons relacionamentos que importam. Os vínculos afetivos saudáveis, não importa que eles sejam muitos, eles podem ser poucos e bons. O que significa que estar em um casamento conflituoso por anos é mais danoso para a sua saúde do que o divórcio. Porque é a qualidade da relação que importa. Então não importa se você está num relacionamento afetivo ou não, porque isso se reproduz para qualquer tipo de relacionamento. Para a relação com os amigos, para a relação com a família, para a relação para o quanto você percebe por saudável a sua relação no seu ambiente de trabalho. Então, relacionamentos são a base da nossa qualidade de vida. Ele é uma das coisas que é essencial para a gente atingir a tal da felicidade. Quando eu li os comentários mais cedo, até onde eu li, os comentários lá no post mais cedo, muitos deles passavam por esse lugar. Tinham muitos comentários como: o que me faz feliz é estar com as pessoas que eu amo, o que me faz feliz é realizar momentos
né, com a minha família, estar com a família, estar entre amigos. Então as conexões sociais, elas são sim muito, muito importantes. Não só para nossa felicidade, não só para o nosso bem-estar, mas para nossa saúde física, para nossa vida, né? E aí, eu vou fazer uma pergunta agora que eu vou retomar lá no final da live, que é: existe um recurso que a gente precisa investir quando a gente fala em relacionamentos. Esse recurso se chama tempo. Tempo é o nosso recurso mais precioso e é o único que a gente precisa para investir em bons relacionamentos. Eu te pergunto, como é que você está gastando o seu tempo? Você está gastando o seu tempo, de repente, falando com aquela pessoa que você gostaria de falar agora? Ou você está desperdiçando o seu tempo? Qualquer um rouba ou qualquer coisa roubam o seu tempo? Já vou voltar a falar de tempo daqui a pouquinho. O negócio está caindo aqui os coques. Mas antes disso, vamos falar do quarto elemento do nosso modelo, que é significado. Eu falei um pouco, eu fiz uma live algumas semanas atrás sobre propósito e o que a psicologia positiva vai falar sobre significado está muito próximo do que eu falei naquela live. Então, se você não assistiu, volta lá e dá uma olhadinha. Mas é você ter um sentido para sua existência que ele vai para além de você, que ele é maior do que você, que é o legado que você vai deixar, né, para as pessoas ao seu redor, para a família, para os amigos, para o seu filho, para as pessoas, para a sua descendência, se você não tiver uma, para as pessoas que estão próximas a você. Então, esse significado de que a existência ela é algo maior do que a minha experiência individual é o quarto ponto do modelo. E o quinto ponto, realizações, minha gente. Não adianta só falar e não fazer. Realizações aumentam a nossa autoconfiança, aumentam a nossa autoestima, aumentam, portanto, aqueles níveis lá que nós falamos dos neurotransmissores envolvidos no bem-estar. E, portanto, aumenta o nosso índice de felicidade. Sentir que nós podemos colocar coisas em práticas e realizar no mundo nos torna mais conectados com essa experiência da existência. Significa nos permitir sentir, ser e fazer. Significa a gente permitir que nossos movimentos internos se tornem movimentos externos. Que a gente se permita, que a gente tenha a ousadia de sonhar e que tenha a ousadia de ser quem a gente é. Que a gente se permita ser quem é e se permita fazer as coisas que tem desejo de fazer, que se permita realizar coisas no mundo. Então, à medida que a gente assume as nossas realizações, e quando eu falo assim, fica parecendo que eu estou falando de missões épicas, né? Preciso realizar uma coisa gigantesca. Não, eu estou falando de coisas do nosso dia a dia. De fazer o meu trabalho bem feito, aquele trabalho que eu tenho que fazer. Né? Se o meu trabalho hoje é lavar a louça de pia, que eu estou olhando ali, por exemplo, vai ser o meu trabalho depois da live, lavar uma louça cheia de pia, que eu faça esse trabalho bem feito. Se, como mãe ou como pai, eu estou na função de educar uma outra pessoa, que eu me dedique à realização dessa atividade, dessa tarefa, de forma integral. Então, é a gente permitir que os nossos movimentos internos, que sonhar, ser, se transforme em uma ação externa, em fazer. Então, guardem isso. Né? Esses 5 elementos poderiam ser resumidos nessas palavrinhas. Se permitir sonhar, ser, sentir e fazer. São todas coisas muito importantes para a nossa sensação de bem-estar e de contentamento. Tudo isso também, minha gente, que eu falei até agora, a gente pode resumir numa mudança de percepção. Eu tenho dito muito isso para quem faz acompanhamento de terapia comigo, já deve ter me escutado falar. Isso, se tiver alguém aí vai saber, porque já deve ter me escutado falar, que cura emocional nada mais é do que ganho de consciência. É uma mudança de percepção que a gente faz sobre a gente mesmo, sobre os outros e sobre a vida. E esse ganho de consciência, essa mudança de percepção,
ela passa por um processo que não tem como fugir dessa palavrinha nas minhas lives, que se chama autoconhecimento. Então, todos esses 5 elementos lá do modelo da psicologia positiva para a felicidade, né, para eu encontrar quais são as atividades que me levam para a experiência de fluxo, por exemplo, que vão me colocar nesse estado de absoluta conexão, que eu perco a hora, que me dá absoluto prazer e que tem um nível de desafio, porque o estado de fluxo tem que ter algum nível de desafio também. Para eu encontrar essa motivação, para eu saber que atividades são essas, eu preciso de um processo de autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quais são os meus anseios mais profundos e se eu não estou comprando os anseios de outras pessoas. Se eu não estou tentando ser aquilo que eu não sou. Se eu não estou tentando cumprir um papel ou atender às expectativas de alguém. Se eu não estou tentando fazer o que vai deixar a minha mãe orgulhosa, o meu pai orgulhoso, o meu amigo orgulhoso, o meu chefe feliz. Porque aí eu vou ser considerada a melhor funcionária, porque aí eu vou ser considerada pela minha mãe ou pelo meu pai a melhor filha, porque eu fiz o que ele queria, ou o que ela queria. Então, relacionamentos bacanas envolvem ser quem a gente é, não envolve atender a expectativa do outro. E aí tem uma médica, a doutora Ana Cláudia Quintana, que ela tem um trabalho lindo com cuidados paliativos, né, que é aquela área da medicina que cuida de pacientes que estão em fase avançada de alguma doença, né, que não tem cura, ou em fase terminal. E a Ana, ela escreveu livros sobre esse tema e ela, nos seus relatos acumulados a partir de dezenas de pessoas que ela atendeu em fase final da vida, ela cita coisas muito interessantes. Ela diz que quando a gente entra em contato com um diagnóstico difícil, por exemplo, que é um dos momentos em que a gente pensa sobre a nossa finitude, tem uma ficha que cai naquele momento, que é: não faz sentido não ser quem a gente é. Não há mais tempo a perder. Porque naquele momento, a gente entra em contato com o tempo, que eu falei pra vocês lá atrás, que eu ia voltar nele. A gente conscientiza que o nosso tempo está acabando, que estamos já todos atrasados. E aí, quando a gente conscientiza que o nosso tempo está acabando, a gente faz melhores escolhas. Conversar com a nossa morte nos ajuda a fazer melhores escolhas na vida. Faz com que a gente escolha melhor com o que eu vou gastar o meu tempo. Né? Porque se eu sei que a minha ampulheta virou e ela tem pouco tempo, eu não vou gastar ele ligando para a pessoa para falar que eu odeio ela. Eu vou falar, te odeio. Não é isso que as pessoas vão fazer. Elas vão empregar naquilo que amam, naquilo que gostam, em quem elas são, de verdade. A grande questão é que a gente acaba só se conscientizando de que nosso tempo é curto, e ele é muito curto, por isso nós não precisamos encurtá-lo, minha gente, porque ele já é suficientemente curto. A gente só se dá conta disso quando a gente entra em contato com algo muito direto, como um diagnóstico difícil. Uma pandemia como a que vivemos atualmente é um momento que vale a pena refletir sobre isso, porque nos coloca também frente a frente com a fragilidade da nossa vida, com a finitude. Algumas pessoas acham que falar sobre morte vai atrair, né? Um pouco mórbido, é ruim. E na verdade, eu penso justamente o contrário. Porque essa é a única certeza que nós temos, que nós vamos morrer. Nós não temos certeza de mais nada na nossa vida. A gente não tem certeza do que vai acontecer daqui a 10 minutos na nossa vida. Mas essa certeza nós temos. E se a gente conversasse sobre isso desde a infância até a vida adulta, talvez a gente não precisasse ter um mês com uma campanha como Setembro Amarelo, por exemplo. Porque a gente ia entender que a nossa ampulheta virou no momento em que nascemos. E essa areia ia estar correndo a cada tempo. Então, vale a pena a gente escolher cada minuto. Como é que eu quero gastar esse tempo? O que eu quero fazer com esse tempo? Com essa experiência? A vida nada mais é do que uma experiência. Tudo que a gente vive são experiências temporárias. Que, como eu já disse, é uma experiência já suficiente curta para que a gente queira encurtá-la. Não é necessário. E a gente não encurta a vida somente quando a gente resolve literalmente acabar com ela. A gente encurta a vida quando a gente passa uma vida inteira atendendo às expectativas das outras pessoas.
E é outro dado que a Ana traz muito nos documentos dela, né? Ela fala que um dos arrependimentos mais comuns de ouvir dos pacientes em fase final da vida é o arrependimento de não ter feito o que gostaria para fazer algo que alguém gostaria. A questão é, o fim da vida é uma experiência sua, que se você não foi protagonista da sua vida, nesse momento você será. Então, essa outra pessoa que você quis atender a expectativa, ela não estará lá. E esse é um dos grandes arrependimentos. Então, a gente encurta a vida. Quando a gente toma uma decisão lá na infância, de repente, de agradar o pai, a mãe, é uma coisa. Mas se você chega aos 60 anos e se deu conta, e se dá conta de que você estava fazendo isso até então, é uma outra coisa. Que vai gerar um certo desalento. Só que todo tempo é tempo para mudança, porque enquanto estivermos nessa existência, a vida é uma experiência que vale a pena viver, porque a gente não sai o tempo da nossa ampulheta e não é por acaso. É para que a gente faça de cada minuto valer a pena, para que o nosso tempo ele seja visto realmente como precioso. É algo que não volta. Nesse momento agora, eu estou dando 1 hora do meu tempo para vocês. E vocês estão me dando 1 hora do tempo de vocês. Não existe dívida. Estamos quites. Se eu achar que eu estou oferecendo alguma coisa para vocês diferente do que vocês estão me oferecendo, essa é uma dívida impossível de ser paga, porque vocês não têm como me devolver o meu tempo. Então a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é escolham com que gastar o seu tempo. Com que pensamentos, com que emoções, com que relacionamentos, com que decisões vocês querem gastar o tempo de vocês. Outro arrependimento que a Ana cita no livro dela, muito comum das pessoas no fim da vida, é o arrependimento de não ter demonstrado mais afeto. E aí, numa cultura como a nossa, é muito fácil entender isso, porque a gente entrou por algum motivo num movimento que não pode demonstrar afeto. Se eu falo, eu te amo primeiro, se eu demonstro interesse, isso vai me diminuir de alguma forma. E é justamente o inverso, né? Isso vai ser o que vai pesar lá na conta do fim da vida. Essas duas experiências de não ser quem a gente é e de não demonstrar afeto, eu tive uma breve vivência sobre isso há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Eu tive uma breve vivência sobre isso que a Ana está falando. Quando eu descobri um nódulo no fígado. Por uma série de situações e configurações universais, o que era para ser um diagnóstico resolvido em 1 semana demorou mais de 1 mês para fechar, porque eu estava em outra cidade, foi um achado de exame, eu tinha uma viagem em seguida, falei, depois eu volto para o Rio de Janeiro e investigo. Então era algo que era para ser resolvido, talvez se eu estivesse aqui no Rio, em 1 semana eu ia saber que era um nódulo benigno, que não tinha problema, que não tinha como acompanhar, mas não deu. Então eu passei mais de 1 mês com essa informação, sem saber se eu estava com algo que podia ser nada ou um diagnóstico grave, já que fígado é um órgão aí que o prognóstico não é exatamente muito bom. Durante esse período, durante esses mais de 40 dias, eu tive essa pequena conversa com a finitude que ela fala, né? Foi o primeiro talvez contato mais real, aos 39 anos, quase 40. Foi o primeiro contato mais real de que eu pensei, talvez eu não tenha tanto tempo assim, quanto eu acho que eu tenho. E aí eu senti o que ela fala, eu senti na pele o que ela fala, que é, você nesse momento, quando você conversa com a sua morte, ela pode ser uma boa conselheira, você entende que não faz sentido não ser quem você é. Tomei várias decisões na minha vida, né, mesmo depois de saber que, felizmente, o diagnóstico foi o melhor possível. Tomei várias decisões na minha vida e fiz um compromisso comigo naquele momento, que eu ia me esforçar diariamente, primeiro para gastar o meu tempo com o que eu acho que vale a pena, com quem eu acho que vale a pena, que eu ia me esforçar para cuidar de mim, para só depois poder cuidar do outro. Porque se eu tento cuidar do outro antes de cuidar de mim, eu estou oferecendo para o outro o meu pior. Eu só posso oferecer para o outro o meu melhor se eu estiver cuidando bem de mim. E que eu não ia deixar de demonstrar afeto quando isso se fizesse presente. Eu não ia deixar de demonstrar o meu interesse
quando eu estivesse interessada. Eu não ia deixar de fazer aquela ligação que eu quero fazer. Eu não ia deixar de passar uma mensagem que eu quero passar quando eu estivesse com vontade. Porque o nosso tempo, gente, ele é irremediável. Ele não volta. E aí tem algumas pessoas, Setembro Amarelo a gente faz uma campanha em relação à vida, mas também para prevenir o suicídio, que é outra experiência que eu tenho, que emocionalmente bate comigo, por uma questão familiar, mas que eu não vou entrar aqui hoje, que a gente precisa terminar essa live. É uma situação que ressoa emocionalmente comigo, mas que quando alguém pensa em encurtar dessa forma a própria vida, significa que essa pessoa não está vendo saída. Todas as vezes que a gente quer fugir de algo, de uma situação, de um lugar ou da própria existência, é porque a gente não está encontrando saída. É porque a gente não está conseguindo ver qual a minha possibilidade dentro daquilo. A gente não convence ninguém de permanecer aqui, mandando essa pessoa valorizar a vida. Porque ela precisa, na verdade, olhar com mais cuidado. Ela precisa... A existência é muito grande para que a gente consiga absorvê-la toda de uma vez só. É aos poucos que a gente vai absorvendo o sentido, o propósito. É uma experiência que a gente vai degustando como um jantar de muitos pratos, aos pouquinhos. A gente não consegue ver a figura montada toda de uma vez só. E essa pessoa, nesse momento, ela está precisando só de tempo para se afastar e olhar para a figura. Por isso, eu sempre digo, fica mais um pouco. Porque essa percepção tende a mudar. Não há nada pelo que vale a pena matar ou morrer. Há pelo que vale a pena viver. E isso é algo que a Ana descreve lindamente no trabalho dela. Na minha prática clínica, ouvindo pessoas das mais diferentes, eu falo muito sobre isso. E quando a gente pensa que talvez aquela saída que a gente não está encontrando hoje, ela vai aparecer daqui a 30 minutos, daqui a 60 minutos, daqui a um dia ou daqui a alguns meses. Quando a gente pensa sobre isso, a gente vê que não vale a pena encurtar essa experiência. Porque nesse meio tempo, até que a gente consiga ver a saída, nós vamos perder outras oportunidades de viver experiências únicas, de relacionamentos, de estar com pessoas que a gente ama, já que eu falei lá no meio da nossa conversa de hoje, que virou um monólogo, porque eu nem sei se vai dar tempo da gente conversar. Já que relacionamentos são a base da felicidade da nossa existência. Então, se você tem uma pessoa, um filho, um amigo, um colega, uma pessoa com a qual você saiba que você pode contar, e essa pessoa pode ser você mesmo, vale a pena ficar mais um pouquinho. A vida é uma experiência que vale a pena viver. Hoje, infelizmente, a gente não vai ter muito tempo para comentários e tudo isso. Eu vou olhar umzinho só, ou dois talvez. A menina do Fusquinho tá dizendo que ela foi voluntária do CVV. CVV é o Centro de Valorização da Vida, tá, gente? 188, diz que 188. Se você estiver precisando conversar, ou alguém que você perceba que precisa conversar, receber apoio emocional, ou precisa tentar achar a saída de alguma forma. E ela diz, esse mês são muito fortes os relatos, porém é preciso lembrar que todo mês devia ser amarelo. Concordo completamente. Na verdade, para quem trabalha com saúde mental, como é o meu caso, né? Para quem trabalha com psicoterapia, todo dia é setembro amarelo, porque a gente lida com as questões das pessoas, né? Diariamente. Mas para todos nós deveria, porque a gente pode ter... Porque isso não tem cara, né, minha gente? Não é uma cara feliz que descreve o que aquela pessoa está sentindo por dentro. Muita gente passa por dores muito profundas por trás de um sorriso alegre. Então, a gente precisa olhar para as pessoas que estão próximas a gente com um pouco mais de cuidado e com um pouco mais de profundidade.
para saber se realmente elas não estão precisando só de que você fale, me dê sua mão e vamos procurar mais um pouquinho a saída. Cada live sua amplia meu horizonte. Que bom, fico feliz. Revendo agora como tenho gasto meu tempo. Tempo é muito importante, gente. Tempo é o nosso valor mais importante. A gente tem que escolher realmente com o que a gente gasta ele. Com que pensamentos, com que pessoas, com que trabalho que a gente está gastando o nosso tempo. Com que tipo de conversas que a gente está gastando o nosso tempo. Lembra que um dos primeiros pontos da nossa live que eu falei lá foram as emoções positivas, né? Tudo que a gente consome, quando a gente tem conversas, quando a gente lê, quando a gente assiste alguma coisa, todas as conversas que a gente reverbera, também vão alterar aqueles índices lá, né, dos neurotransmissores que vão influenciar nas emoções positivas, na vivência das emoções positivas. De tudo que a gente se alimenta, seja pela boca ou pelos outros órgãos dos sentidos, tudo tem o poder de nos nutrir ou nos intoxicar. Então a gente precisa escolher realmente com cuidado. Ana está dizendo, estava conversando com a minha cunhada hoje sobre a morte e o tempo. Às vezes perdemos muito tempo com coisas sem importância. É sobre isso que se trata, Ana. Mari queria ser sua amiga, que ótimo. Eu também queria ser sua. Essência. Palavra do dia, permitir. Se permitir. O que você não está permitindo? Qual é aquele movimento interno? Que porque você precisa agradar alguém, porque a gente fica muito preocupado com o olhar do outro, né, gente? Também é outra coisa que a gente pode resumir um pouco essa fala de hoje, assim, é o quanto que a gente está preocupado com o olhar do outro. Todos esses 5 elementos aí apresentados pela psicologia positiva, se a gente se conectar com quem nós somos, com a nossa essência, eles não são tão difíceis de serem alcançados, né? Eu falei aqui dos processos de autoconhecimento, que eu sempre vou falar, né? Os estados de flow, de emoções positivas. Hoje a gente tem estudos muito interessantes com meditação, com práticas de gratidão, com práticas de voluntariado, com tudo que faça com que você signifique ou ressignifique as suas experiências e te levem para o entendimento de que nós somos individuais e coletivos ao mesmo tempo, acontecendo junto, e que a gente precisa transitar facilmente entre essas duas instâncias. Mas que eu só vou conseguir oferecer para o outro o melhor de mim se eu estiver me proporcionando o melhor de mim. Porque senão eu vou oferecer para o outro o meu pior. Eu vou oferecer para o outro a minha raiva, porque eu estou deixando de fazer alguma coisa que eu gostaria em função daquele outro. Eu vou oferecer para o outro a minha frustração. Eu vou oferecer para o outro o meu desalento, o meu descontentamento, disfarçados de generosidade, de altruísmo e compaixão e vários outros nomes. Então, toda compaixão precisa começar com autocompaixão. Toda generosidade precisa começar com autogenerosidade. Às vezes, isso vai desagradar o outro, mas isso faz com que a gente entenda e se aproprie das nossas potências, inclusive para fazer as realizações, que é o elemento 5 lá, né? Para que a gente consiga olhar para as nossas realizações, comemorá-las, consiga olhar para as nossas potências sem constrangimento. Para a gente se colocar para o mundo da forma como a gente é, a gente precisa não ter constrangimento de quem a gente é. Saber que nós somos únicos e que temos todos algo muito especial para colocar para a existência, para deixar de legado. Eu aprendi com o professor Cortella que importante vem de importar. Então, ser uma pessoa importante não significa ser famoso, rico ou qualquer dessas coisas. Significa que você vai deixar pessoas que importaram você para dentro delas. Aí você vai ser uma pessoa importante. Então, se pelo menos uma pessoa na sua vida te importar para dentro dela, de alguma forma, a sua existência já tem sentido.
já tem significado. O Instagram, em alguns minutinhos, vai me derrubar. Tem uma pessoa que está fazendo uma pergunta que eu preciso responder, tomara que dê tempo, que é: e quem não tem ninguém, como faz? Quem não tem ninguém, primeiro precisa entender essa frase, porque todo mundo pode ter alguém. Você primeiro sempre vai ter uma pessoa que é você mesmo. Lembra que eu falei que se você tem uma pessoa, que essa pessoa pode ser você mesmo. Então a primeira pessoa que você vai precisar cuidar é de você mesmo. A primeira pessoa com a qual você precisa ser generoso é com você mesmo. A primeira pessoa com a qual você precisa ter compaixão é com você mesma. E se você não tem ninguém, se você não tem um amigo, aí você vai precisar entender por que as suas realizações, que são ponto 5 lá, não te levaram para estabelecer conexões. Porque o estabelecer conexões com amigos, com a comunidade que você vive, se você tiver família com seus familiares, mas se você não tiver, vamos pensar em conexões que a gente pode fazer de forma intencional, amigos e comunidade. Tá dentro do que a psicologia positiva também chama de ações intencionais que envolvem na felicidade. Né? Eu não, acho que não vai dar tempo de falar, mas tem uma pesquisa de uma das psicólogas importantes dessa área, onde ela tentou mapear quanto por cento de cada coisa, de cada elemento interfere na nossa felicidade. Ela diz que 50% está no fator genético. Então existe uma predisposição para ser mais feliz de algumas pessoas do que de outras. Isso existe e isso é importante, tem uma predisposição aí de 50%. Porém, questões de contexto, que são onde eu moro, onde eu nasci, de quem eu sou filho, são as questões de contexto, com que eu trabalho, elas só influenciam em 10% da nossa felicidade. Os outros 40% têm a ver com ações intencionais. Então significa que 40%, que é o que está sob a nossa gerência, é algo que a gente tem que fazer acontecer, que não vai acontecer, não vai cair no nosso colo, que a gente precisa fazer acontecer. E relacionamentos, a gente tem que ter uma participação ativa, a gente precisa fazer acontecer. A gente precisa não ter vergonha de fazer aquela ligação ou de demonstrar o nosso interesse. E isso vai levar a situações que muitas vezes nos causam dor. Porque pode ser que eu queira alguém que não me queira, pode ser que eu tenha dentro da minha família uma relação que não é saudável, né? Eu já falei isso em outras lives, maternidade tóxica existe, paternidade tóxica existe. E aí eu vou precisar de uma distância saudável, às vezes inclusive com alguém que faz parte da minha família. Mas relacionar-se é um verbo ativo. Eu preciso fazer alguma coisa para isso, não é algo que cai no nosso colo pronto. E é um aprendizado constante, de dia a dia, que a gente faz uma coisa, erra, faz outra, erra. Só que desses erros, se formos bons aprendizes, a gente não cai mais. E aí a gente vai cometendo outros mais sofisticados e aprendendo e vai nesse contínuo até o fim dos nossos dias, que não saberemos qual é, né? Que, como eu disse, é curta já essa existência para que tentemos encurtá-la. Então, a gente pode, nesse período, que é só uma experiência temporária que a gente veio passar aqui, escolher como nós queremos vivenciá-la. Então, escolher de que forma, que pessoas e de que forma que eu quero trazê-las para a minha vida. Então, isso é ação intencional também, tá? Para quem perguntou aí de quem não tem ninguém. Isso é uma ação intencional. E a primeira pessoa que você tem que cuidar é você mesmo. A primeira pessoa que você tem é você mesmo. Porque só aí você vai conseguir oferecer o seu melhor para o outro. O Instagram, minha gente, vai nos derrubar em pouquíssimos segundos. Então eu começo aqui a me despedir de vocês. Agradecer, né, por essa live. Agradecer pela presença aqui toda semana. Porque quando eu estou aqui com vocês conversando, eu estou numa experiência de flow para mim, né? Eu ficaria aqui 3 horas se não tivesse um tempo pelo Instagram, né? Essa troca para mim, ela vale por si só. Ela é para além do meu trabalho, né? E eu aprendo muito com ela. Então eu sou muito grata a todos vocês pelo carinho que vocês me recebem sempre. A partir da semana que vem, nossas lives mudam de dia e de horário, elas vão para segundas-feiras. E aí eu converso com vocês sobre isso um pouquinho mais pra frente, no decorrer da semana, tá bom? Sobre os projetos do perfil que virão aí, muitos projetos bacanas, eu espero que vocês gostem tanto quanto
eu estou curtindo. E lembrem-se que se você não está vendo saída, é só porque você ainda não encontrou a sua forma de colocar o que você tem que é único e especial para o mundo. Então fica mais um pouco, porque a saída pode aparecer ali na próxima esquina. Muito boa noite, minha gente. Wakanda Forever. Beijo.